Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de treinamento. Esse vídeo a gente está fazendo em razão da queda de energia que houve hoje no treinamento. A gente não pôde dar seguimento no curso, mas para suprir essa ausência desse treinamento presencial, a gente está fazendo esse vídeo aqui para poder demonstrar as funções que a gente pretendia demonstrar em sala. Bom, a gente queria tratar essas funções com vocês na planilha do LibraryCalc, que é a que a gente utiliza lá no escritório, por isso que a gente fez essa aba aqui na planilha do treinamento. Então, para iniciar, como vocês vão estar fazendo em casa, eu gostaria que todos clicassem aqui, abrissem esse arquivo de treinamento que está lá no grupo, que a gente disponibilizou no grupo Logística lá. Depois a gente vai disponibilizar junto com o vídeo também esse link da planilha, para caso vocês queiram treinar. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o link da planilha. Então, venham em Arquivo, Fazer Download, Open Document. Depende da versão do seu navegador, em qual língua que esteja estabelecido lá no Google, talvez vai estar de outra forma, vai estar como baixar ficheiro, transferir ficheiro aqui, mas aqui vai estar como arquivo, ou sei lá, o ficheiro, aí fazer download, Open Document. É o ODS, que é o formato que o LibraryCalc trabalha. Pode ser em XLSX também, mas só que eu acredito que seja melhor em ODS, justamente porque existem formatos que o LibreOffice Calc trabalha melhor do que o Excel, por causa das funções que só existem no LibraryCalc. Então, façam esse download nesse formato. Aí, em breve vai aparecer aqui no meu navegador informando que foi feito o download. Observem. Eu já posso clicar aqui em abrir arquivo. Ou eu posso vir aqui também em mostrar na pasta. Mas eu vou clicar aqui em abrir arquivo porque o meu já vai abrir provavelmente direto no LibraryCalc. Se não abrir no LibraryCalc, depois eu fecho e abro novamente. Abriu no LibraryCalc. Eu vou novamente aqui, eu vou alinhar aqui à esquerda e vou colocar ao lado o teclado. Deixa eu colocar para exibir o teclado, para que caso vocês queiram ver alguma questão, como que é feita algum procedimento, vai ficar fácil de visualizar. Deixa eu alinhar aqui a câmera. Ok. Então, deixa eu fechar essa página aqui, não vai utilizar mais. Deixa eu dar um ESC aqui e aumentar a nossa planilha, para a gente poder visualizar melhor. Ok. Então, basicamente, essa é a nossa planilha do curso. Ela tem as abas, conforme a gente já explicou nas aulas anteriores. Então, aqui na primeira parte você vê todo o roteiro do curso com o link dos vídeos. Aqui na parte do menu, se você observar que já está com vínculo à planilha de funções. Então, se você quer ver alguma função especificamente, como as que a gente tratou na aula, dia da semana, por exemplo, clica aqui com o Ctrl selecionado, clica com o mouse, com o Ctrl selecionado, e vai ir direto para aquela função, onde vai demonstrar como que a função trabalha. Observem, aqui eu estou editando a célula onde estava a função, ele vai demonstrar qual foi a fórmula que foi colocada aqui, qual foi a função que foi colocada nessa célula. Ok? Então, todas as funções que a gente está trabalhando no curso estão aqui, elas estão com esse linkzinho aqui, ó. Então, se você clicar com o Ctrl apertado, ó, a Ctrl, clica com o mouse, ele vai direto para onde está aquela função. Ok? Só explicando como que vocês podem se deslocar na planilha. A planilha está organizada dessa forma, com roteiro, menu, as noções básicas que a gente já falou na primeira aula também, que vocês têm que começar a dominar, como as travas, como a questão de evitar utilizar o Ctrl X, que é o recortar, como que você se desloca para uma informação, como que você seleciona a linha inteira, Shift espaço, Ctrl espaço para selecionar a coluna, Ctrl Shift espaço para selecionar a coluna e a linha, ou a planilha inteira no caso, né? A explicação do que significam cada um dos erros,
Então, se você vê algum erro assim como SND, você já vai saber que alguma informação não está disponível, ele não está encontrando. Aqui tem a descrição de cada um dos erros. Bom, vamos seguir para as funções de hoje, então. A aula de hoje, a gente se propôs a estar demonstrando as funções DATAM, fim-mês, dia-trabalho, dia, mês, ano, dia da semana. E também essas outras funções de texto, funções de lógica, funções de pesquisa, pesquisa em matriz e extração de dados. Eu gostaria de passar principalmente pelas funções unir texto, concatenar e texto, que são as que mais a gente utiliza para a importação de informações na contabilidade e na escrita fiscal. Acredito que sejam úteis para quem está nesses setores. E, inclusive, eu vou demonstrar com exemplos. E depois também a gente vai passar pelas funções de lógica, explicando para que servem, e as funções de pesquisa. Vamos iniciar então agora pelas funções de data, que são mais correlatas ao departamento pessoal, mas também nós utilizamos na contabilidade. Eu vou demonstrar com exemplos agora algumas questões que a gente pode utilizar essa função de data. Então, a ideia inicial era que a gente pudesse aplicar já as funções que o Anderson tinha passado, por exemplo, a fim-mês. Então, a gente começou na aula lá, quando caiu a energia, desenvolvendo essa função. Você pode começar com igual ou pode começar com mais, como a gente já explicou em aulas anteriores. Você digita fim-mês com o acento circunflexo. Lembra que se não colocar o acento, ele não vai funcionar, a função não vai funcionar. Aí você coloca aqui a setinha à esquerda. Ó, observe que ela está rosada, né, que é justamente para indicar em qual célula ela está. Aí até a nossa célula E9. Dá um ponto e vírgula. Depois, coloque 0, porque a gente não quer acrescentar nenhum mês a mais e nenhum mês a menos. Então, não vai ser negativo nem positivo, vai ser 0. Pode dar um Enter. Ele já vai ter colocado o fim do mês nesse formato aqui. No caso, eu queria que a gente colocasse também a dia-trabalho. A questão, eu até coloquei aqui um exemplo, como que funciona essa função dia-trabalho, então, que ela é um pouco diferente daquela dia-trabalho. Vou dar exemplos com a dia-trabalho apenas. A função dia-trabalho, ela serve para pegar dias úteis após uma data. Então eu pego, data inicial, ponto e vírgula, dias, que eu vou querer dias úteis, ponto e vírgula, feriados. Então eu vou estabelecer aqui que eu quero da F9, que é a célula onde a gente designou o fim do mês. Eu vou querer que ela pegue 5 dias, porque é a quantidade de dias úteis após o fechamento do mês. Então, você fecha a folha no dia 31, você tem 5 dias úteis para fazer o pagamento. Teoricamente, você já poderia pagar no dia 31, se ao final do dia, quando o funcionário já trabalhou o dia inteiro. Mas, o fechamento não é assim tão rápido, e geralmente a gente passa para o departamento pessoal justamente para fazer a contagem das horas, quantas horas foram trabalhadas, para ver se teve hora extra. Até no último dia pode haver hora extra. Então, o fechamento da folha costuma ser do 1º até o 5º dia útil. No 5º dia útil é o prazo limite para fazer o pagamento. Como esse é o prazo limite, a gente coloca aqui 5 dias e aí vai buscar uma lista de feriados. Observe, a fórmula permite que a gente coloque feriados. Esses feriados podem ser número, por exemplo, eu sei que tem um feriado nesse período, eu coloco 1. Agora eu sei que tem 2 feriados, eu coloco 2. Ou eu sei que não tem nenhum feriado, posso colocar o 0. Agora, se eu não quero indicar um número, eu quero que o Excel pesquise os feriados, aí eu posso buscar essa informação de uma tabela minha. Aqui no caso, eu tenho essa tabela que eu já tinha colocado todos os feriados do período. Aí eu já selecionei esse intervalo aqui. Vou fazer novamente aqui a fórmula, porque agora está dando um pequeno probleminha aqui. Deixa eu acrescentar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer novamente. Dia, trabalho. O feriado tem que ser da célula 9, que é onde estão as datas. Então, vamos fazer novamente. Então, igual, dia, trabalho, abre parênteses. Eu pego da minha célula E9, que está aqui, F9. F9, que é o que eu coloquei a célula do fim do mês. Ponto e vírgula, quantidade de dias úteis. Ponto e vírgula,
o intervalo onde estão os feriados informados. Observe que aquela hora eu tinha selecionado desde a primeira célula aqui, que é onde está a palavra feriado, e tinha dado erro. Se eu clicar agora, vai dar erro, porque não pode ser a célula N8. A célula N8 tem texto, e ele pesquisa e ele não encontra uma informação correta. Então é da N9, que é onde estão todos os feriados, até a N978. Tem umas tabelinhas, eu vou até disponibilizar depois. Eu baixei uma tabela de um site que calculou já os feriados que existem desde essa data até 2100. Então você já pode ter com antecedência calculado quando que vão ser todos os feriados desde agora até 2100. Não. Então, sem risco de perder alguma data eventual futura. Você já pode deixar tudo programado. Ok, aqui ele resultou um pequeno porém. Observe que o dia 7 de fevereiro, ele não era necessariamente o nosso quinto dia útil. Deixa eu pegar aqui, só organizar essa câmera aqui. Se você pegar a data e voltar para o dia 7 de fevereiro de 2023, vamos ver. Em fevereiro de 2023, temos 3 dias, ok? O quinto dia útil, teoricamente, seria 7, mas o departamento pessoal, se a pessoa trabalhou no sábado ou compensou o sábado, se a pessoa trabalhou no sábado ou compensou o sábado conta como dia trabalhado. E se ele conta como dia trabalhado, eu não vou poder utilizar essa fórmula dia trabalho comum. A dia trabalho comum, ela serve apenas, ela considera sábado e domingo como dias que não são dias de trabalho. Então, para essas exceções em que eu tenho que considerar como apenas o domingo como dia de trabalho, e não somente isso, mas outros dias também. Eu vou até colocar aqui uma relação, aqui na última parte dessa função do dia trabalho, eu coloquei quais são as regras dessa função dia trabalho Intel, que ela seria uma dia trabalho inteligente, ela calcula com base na informação de configuração que você colocar. Como no caso, a gente vai colocar agora, para ele considerar como dia trabalho apenas o domingo, então o domingo apenas é a 11. Se eu quisesse considerar, por exemplo, um cara trabalha num bar, ele trabalha domingo, ele trabalha sábado, ele não trabalha na segunda. Segunda para ele é o dia de descanso. Então aí eu teria que pegar segunda-feira apenas. Eu teria que utilizar 12. Então, para essa pessoa que trabalha na segunda, que trabalha todos os demais dias, mas o dia de descanso dela é segunda-feira, eu teria que utilizar essa função dia trabalho Intel, que é inteligente. No caso não tem o E, né? Aí você coloca essa dia trabalho Intel, coloca lá a data inicial, a quantidade de dias e quando que vai ser o final de semana no caso dessa pessoa, por exemplo. O final de semana para ele, o dia de descanso dele, na verdade, é a segunda-feira, por exemplo. No nosso caso aqui, como é só domingo, a maior parte dos estabelecimentos do escritório utilizam essa questão, esse critério. Então, o dia trabalho seria de segunda a sexta, o sábado meio período e o domingo dia de descanso. Como esse é o repouso semanal, geralmente na maior parte das empresas, 90%, vamos dizer, então a gente vai utilizar a 11 como o nosso critério. Deixa eu colocar aqui na nossa planilha, na nossa aba que a gente estava. Então aqui a aula do dia 17. Então a gente vai voltar, vai refazer essa função agora utilizando essa dia trabalho Intel. Então igual dia trabalho ponto Intel INTL. Eu vou colocar a data inicial que está na nossa célula F9, a quantidade de dias que eu quero úteis, a quantidade agora a função, que é aquela função 11 que a gente viu, que é justamente que considera apenas o domingo como dia de descanso. Então, o domingo apenas como dia de descanso é a 11. Agora, ponto e vírgula, eu vou colocar o intervalo de feriados novamente, igual a gente já tinha feito ali. Agora sim. Agora, se você observar, ele calculou corretamente e agora o quinto dia útil, ele considerou o sábado como dia trabalhado. Então, 4 dias de trabalho aqui normal, quinto dia útil, dia 6 de fevereiro. Agora a gente pode fazer o seguinte, eu até estava falando na aula lá
eu acabei esquecendo de um detalhe muito simples e que a Diele me corrigiu e me mostrou que a gente às vezes esquece dessas coisas mais simples do Excel, né? Você pode vir aqui no cantinho na cruzeta, ó, dar um duplo clique, ele vai ter preenchido para todas as demais. Isso não funcionaria em todas as situações, às vezes quando você dá um duplo clique, ele não vai, ele vai ir até onde tem informações copiadas. E se não for exatamente todo o intervalo que você quer que ele copie a fórmula, aí você vai daquela forma que a gente estava fazendo, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Outra forma de você deslocar na planilha é aquela Ctrl+C, vai numa célula onde está o seu intervalo, vai até o fim, depois dá o Ctrl+V. Então essas são as funções, as formas de você ir. E a outra forma é você ir arrastando. Mas como a gente já viu, a fórmula da DL ela realmente é a mais prática que a gente utiliza no dia a dia. Eu até tinha esquecido desse detalhe. Então você vem aqui, clica na cruzetinha aqui, dá um duplo clique e ele já vai até o fim do intervalo onde tem informação à esquerda. Ok? Então aqui ele já fez esse preenchimento automático, tudo está com fórmula, observe. Aqui é sempre a barra nossa de fórmulas. Aqui é a barra de nomes, isso daqui depois mais para frente a gente vai explicar para que serve. Tá, e aqui ele já respeitou o quinto dia útil. Observe que vai ter dias em que o quinto dia útil vai acontecer no próprio dia 5. Vai ter situações em que o quinto dia útil vai ser, por exemplo, o dia 7. Aqui não aconteceu nenhuma situação maior, mas eventualmente se tivesse mais feriados no começo do mês, poderia até cair no dia 8, mas isso teria que cair com um final de semana e 2 feriados juntos, por exemplo. Mas nesse caso aqui, o máximo que aconteceu foi o dia 7. Ok? Então a gente já fez esse cálculo aqui do dia de pagamento, utilizando o fim mês. Por que a gente começou do fim mês? Porque na verdade a gente já tinha aqui a competência. Ok? Como eu não queria... a competência aqui ela estava designada como o dia 1 de 2023. Isso acontece muito normalmente quando você digita apenas 1 e 2023. Ó, a própria célula já preenche aquilo lá, muitas vezes com informação. Vou colocar aqui 2024, porque agora como a gente já está em 2024, ele já vai geralmente preencher dessa forma. Então a própria célula às vezes ela vai preencher daquele jeito lá, com o próprio Excel às vezes vai preencher com o 1 na frente aqui. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente às vezes coloca o fim mês, que ele já vai calcular quando que é o último dia daquele mês, e aí a partir daquele dia a gente faz o cálculo dos dias úteis até o pagamento. Tá, então a gente aqui já trabalhou com a fim mês, com a dia trabalho, e com essa dia trabalho inteligente aqui, que ela considera um final de semana que você vai designar, você vai definir. Aqui nas principais funções, então, eu já coloquei o critério dela. Então, se for A1, ele vai considerar sábado e domingo, que é normal. Você nem precisaria usar essa dia trabalho Intel aqui, porque a própria dia trabalho já é, considerando sábado e domingo como dias de final de semana. Pode ser domingo e segunda. Se eventualmente a pessoa trabalha, por exemplo, de terça a sábado, os dias de descanso dela são domingo e segunda. E assim por diante. A gente sempre tem que ver qual que é a situação prática do trabalhador, né? Aí, quando for apenas um dia, pode ser qualquer um desses dias aqui de descanso. Isso é muito comum para quem trabalha em shopping, para quem trabalha no ramo da alimentação em geral, como bares, restaurantes. Eles têm um dia de descanso diferente do restante das pessoas, que costumam descansar ao domingo e ao sábado. Então, aqui a gente trabalhou sobre essa função, agora vamos dar seguimento. A função DataM, conforme a gente já havia falado na aula, ela serve para você ir além um mês. A fim mês, ela serve também para ir além um mês. Só que a fim mês, o problema dela é que ela me mostra qual que é para frente ou para trás, em meses, aquela data. Agora aqui a DataM, ela mostra para frente e para trás, respeitando a data inicial que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu quero que aqui avance um mês para cada um daqueles dias que eu colocar aqui em cima, eu vou colocar da seguinte forma, igual DataM, aí eu coloco a data inicial que eu quero e a quantidade em meses
por exemplo, que eu quero à frente. Eu quero um mês, por exemplo. Aí, isso é outra questão que eu tinha explicado em sala lá para algumas pessoas. Por que o Excel retorna número às vezes? Na verdade, todas as datas, são calculadas em números pelo Excel, não só pelo Excel, mas por vários programas de computador. E como que eles calculam essa data? Eles calculam a partir de 1900. Então, é como se todas as datas do computador tivessem iniciado a contagem de dias em 1900. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar um aqui só para vocês verem. Se isso aqui fosse uma data, é que aqui está bem ocultado, mas isso seria 31/12 de 1899. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de caracteres dessa data. Vou colocar 4. 31/12 de 1899. 2, 1/1 de 1900. 3, 2/1 de 1900. E assim por diante. Então, a gente está nos 45 mil do contagem de dias a partir de 1900. A gente está em 46 mil, talvez? Não, acho que não chegou ainda nos 46 mil. 46 mil vai estar lá em 45.500, ó. Então, a gente está perto dos 45.500. Se você quer saber exatamente, ó, hoje, por exemplo, em dias, hoje está no dia 45.339. Quer dizer que hoje, o dia 17/2 de 2024, é o dia 45.339 após 31/12 de 1899, ou seja, 1900, basicamente. Que foi a partir daquela data que o Excel começou, que é a contagem dos dias que eles começaram a fazer nessa linguagem de computação. Tá, como aqui eu quero que ele mostre em formato de data, eu venho aqui no Ctrl, deixa eu achar a câmera aqui novamente, no Ctrl Shift F3, Ctrl Shift 3, aliás, então você clica aqui, Ctrl Shift 3, você vai formatar rapidamente em formato de data. Essa é a mesma atalho que a gente explicou na aula anterior, Ctrl Shift 3. Lembra que Ctrl Shift 1 formata em número com separador de milhar e 2 casas após a vírgula. 2, formato de notação científica no LibreOffice e no Excel é formato de hora. 3, formato de data. 4, formato de reais, com moeda, né? 5, percentual. Então você vê que no próprio teclado já tem o símbolo do percentual e do real. O hashtag aqui, que é esse quadrado, é a data. O restante aqui é para número com separador de milhar e a notação científica. Então vamos lá. Se eu quero copiar isso daqui para as células abaixo até chegar em 2025, beleza, só faço esse procedimento do Ctrl+C, Ctrl+V até a quantidade de células que eu quero avançar. Eu não preciso avançar necessariamente um mês, eu posso avançar 2, pular a cada 3. Por exemplo, se eu quero saber o fechamento de cada trimestre, eu pularia 3 meses, né? Então eu começaria em 31/3, 31/3. Só que aqui, para fechamento de trimestre, é aconselhável utilizar fim mês. Eu já vou explicar o porquê. Agora vamos fazer isso daí. Então, 31/3 de 2023, eu vou colocar os fechamentos de trimestres. Então, eu pulo 3 meses e vou colocar isso para todos os demais. Observe, aqui ele colocou o fechamento de trimestres, só que, a partir daqui, ficou tudo no dia 30, em vez do dia 31. Por quê? Porque não existe 31 de junho, e logo, ele não vai para nenhuma data além daquela. Porque todas elas ele usou como base a de cima. Então aqui, a de 30 no mês 12, ele usou como referência o mês 9 e acrescentou 3 meses. Como o mês 9 já estava como 30, ele só jogou 30 dias depois, no próximo mês. Então, para evitar esse erro, quando você for utilizar fechamentos que você quer o final do mês, quando você quer o fim mês, utilize o fim mês. O fim do mês, ok? Então aqui, aí agora sim, ó, fechamento de trimestre, ele respeitou o final do mês. Agora, se eu quero, por exemplo, meu pagamento da minha dívida é a cada dia 10. Todo dia 10 eu tenho um pagamento. Todo dia 10, todo mês. Então eu vou pegar aqui um mês, então eu vou colocar data M, a célula de cima,
um mês de intervalo. Se o pagamento é todo dia 10, o fechamento da fatura do meu cartão é todo dia 10 e assim por diante, então eu posso fazer dessa forma. Observe, coloquei aqui, ele prosseguiu já pulando sempre um mês. Então, para todas as datas que sejam iguais ou inferiores a 28, funciona numa boa sem problema algum, essa função DataM. Agora, para as funções, para as datas em que ocorram elas perto do final do mês e que o mês seja maior do que 28 dias, aí você vai ter o problema de fevereiro, que tem apenas 28 dias, e você vai ter o problema também da questão do mês, dos meses que não tiverem, por exemplo, se for no dia 31 ou no dia 30, todo dia 30, tem mês que não tem dia 30, não tem dia 31. Quer dizer, se o seu pagamento for no dia... tem mês que não tem dia 31, tem mês que não tem dia 30, por exemplo. Fevereiro tem 28 dias. Então, para esse problema não acontecer, o que eu recomendo? Agora, se você quer utilizar a função DataM e respeitando esse dia inicial, utilize a célula inicial e crie uma coluna com a quantidade, por exemplo. Esse é o primeiro pagamento. Aí eu vou ter todos os demais pagamentos, todas as demais prestações. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro e assim por diante. Como eu quero estabelecer aqui que cada um dos pagamentos vai acontecer a partir daquela data, vamos colocar aqui que é dia 29 de janeiro de 2023. Então agora todos os pagamentos são a partir do dia 29 de janeiro de 2023. Eu vou colocar DataM, aí em vez de eu utilizar essa célula, em vez de utilizar esse número aqui 1, eu vou utilizar a célula L8 travada. Ok, vou colocar uma trava aqui na L8. Opa, uma trava na L8. Então a L8 aqui está travada. Aí sim eu vou colocar aqui a quantidade que eu quero. No caso eu vou querer que ele pule uma parcela, depois eu vou querer que ele pule duas e assim por diante. Quando eu chegar aqui, ele vai ter respeitado o meu critério, que é no caso o dia 29 de pagamento, só que como o mês 2 não tem 29 dias, ele coloca no último dia. Aqui no mês 3 tem 29 dias, beleza, todos os outros meses vão ter. Quando ele chegar de novo no mês 2, só se for ano bissexto, ele vai ter 29 dias, como é o caso desse ano que a gente está. Depois ele vai para 25, não tem ano bissexto. Aí, no caso, ele vai para o dia 28, que é o último dia, e assim por diante. Essa é uma forma de contornar esse problema que tem do dia 29 até o dia 31. Então, se o seu pagamento é de recorrência mensal no dia 31, beleza, você pode usar a fim mês, não tem problema algum. Se o seu pagamento for dia 30, aí já vai ser um pequeno problema, porque, por exemplo, dia 30/1 de 2023... Aí, alguns meses, como fevereiro de todos os demais anos, não vão ter 30 dias. Então, nem o ano bissexto vai ter 30 dias, vai ter 29 em fevereiro. Então, todos os meses de fevereiro vão respeitar o último dia de fevereiro, e o restante dos meses, como todos os meses têm no mínimo 30 dias, exceto fevereiro, todos os demais meses vão ser dia 30. Essa é uma forma de você contornar esse problema da DataM. Então você utiliza uma célula de referência e coloca uma contagem de quantos meses após aquela data de referência é que você quer pular. Em vez de colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, eu coloquei aqui uma coluna com a informação que eu quero pular. Eu quero pular 3 meses após a data inicial. Entenderam? Então essa foi a função. Agora, beleza. Eu estabeleci aqui 1/1 de 2023, e eu queria que todos vocês fizessem a mesma coisa aqui, colocando a DataM no caso. Então vou refazer essa função aqui sem essa coluna aqui. Eu não vou colocar essa função para contornar. Eu gostaria que todos vocês fizessem o seguinte, digitassem aqui igual DataM, utilizando a célula de cima, um mês. E aí agora copiassem essas daqui para as demais, até mais ou menos 2025, que é quando eu acho que eu coloquei ali a data do final do período. Ok.
Deixa eu só confirmar aqui. 2025, até janeiro de 2025. Então, aí o que a gente vai fazer agora? Vai colocar igual soma C, que é a função da aula passada. Aí você vai colocar aqui a competência, né, no caso. For igual a essa data, então some o valor. Aí eu selecionei o intervalo aqui. Então eu selecionei, vamos abrir aqui a função só para demonstrar para vocês. Eu selecionei, quando a competência for igual a essa daqui, então some as células que estão na coluna C. Aqui, ó, de 9 até 368, que é o intervalo que a gente está fazendo aqui a nossa soma. Eu vou colocar aqui as travas. Lembrando, para colocar a trava é o F4. Dou um Enter aqui. E agora eu vou tirar. Lembrando, para abrir a célula dá para você fazer com o F2 e dá para você fazer também com o duplo clique no mouse. Aí no caso eu quero tirar a trava do meu critério. Vou tirar aqui a trava do meu critério, como a gente já explicou na aula passada. Vou formatar isso aqui como valor, como a gente já explicou também na aula passada e nessa aula repassamos por esse assunto, né? Ctrl Shift mantenha pressionado e a parte 1, Ctrl Shift 1, ele vai alternar entre esses formatos de valor. Agora eu posso fazer pelo duplo clique aqui no cantinho. Ele fez já a somatória de todas as células que estão de cada uma dessas competências. E aqui ele retornou para a gente o valor de cada um desses meses. Tá. Essa era uma das funções que eu queria passar para vocês. Então a gente utilizou aqui a função fim-mês. Aqui a gente utilizou a dia-trabalho para encontrar quando que é o pagamento desse salário. Aqui a gente encontrou a função data-m, que é no caso o intervalo de um mês também, mas que não cai na data específica, aquele fim do mês, né? No caso ele vai respeitar a data que eu preenchi aqui inicialmente, com exceção dos dias que não tiverem naquele efetivo mês. Por exemplo, se for do dia 29 em diante, ele vai respeitar o limite da célula informada. E se a célula informada não tem, se a célula, no caso, ela tem mais dias do que o que eu quero, do que eu pretendo ir, então ele vai retornar até o limite máximo. Por exemplo, fevereiro, 28, como a gente já explicou. Agora a gente vai prosseguir para essa função aqui, que é a dia da semana. A dia da semana, ela serve para retornar para a gente, em número, qual é o dia que determinada data ocorreu. Por exemplo, na semana. Se é uma segunda, se é uma terça, se é uma quarta, se é uma quinta, sexta, sábado ou domingo. Então aqui a gente vai escrever simplesmente igual dia da semana, separado tudo por pontos, igual está aqui, abre parênteses, coloca a data. Aí ele vai retornar aqui para a gente o dia da semana. Outra forma de a gente formatar isso daqui, no Ctrl 1, a gente vai achar aqui o formato de data. Observe que quando a gente quer que o dia da semana seja escrito por extenso assim, ele coloca o D mais vezes, repetidamente. Observe aqui, quando é para demonstrar, por exemplo aqui, ele quer o dia abreviado, ele vai mostrar 3 vezes e assim por diante. Então se eu quero que o dia da semana seja demonstrado completo, eu posso colocar 4 Ds aqui. Ó, observe, ele já vai colocar o dia completo. Se eu quero que ele mostre abreviado, segunda, terça, segue, quarta, quinta e assim por diante, que é só abreviação, eu coloco 3. Mas como eu quero 4, eu vou colocar aqui. Aí eu vou aumentar aqui o tamanho da coluna. Esse aumentar o tamanho da coluna, como eu já falei na aula anterior, você pode fazer pelo atalho. E no caso, para ajustar automaticamente a coluna, é Alt Shift e as setinhas. Então, se eu quero ajustar aqui para a maior largura possível, eu venho numa célula que tem bastante informação, Alt Shift e setinha, ele já vai ter regulado. E agora eu posso fazer com que essa fórmula seja repetida para todas as demais células. Eu já sei
Ó, Ctrl L a linha esquerda, Ctrl R a linha direita. Isso vem do inglês também, left, right. Left à esquerda, right, direita. E Ctrl E, no caso, no Excel, isso aqui vai dar um trabalho, porque o Ctrl E no Excel não é centralizado. O Ctrl E no Excel é o preenchimento relâmpago. É uma função bastante útil, mas ele não existe no LibreCalc. Então a gente quer alinhar aqui à esquerda, eu vou deixar no Ctrl L, de left. Observem, aqui já está o dia da semana, que é o feriado, né, no caso. E aqui, qual que é esse dia na semana, quando que ele caiu? Foi uma segunda, terça, quarta e assim por diante. Ok? Então, aqui a gente já tem a nossa tabelinha de feriados. Aí a próxima função agora que eu quero explicar para vocês. As funções agora que a gente vai trabalhar vão ser funções mais voltadas para importação de dados, para geração de informações de importação. Há situações em que a gente precisa padronizar a informação para que ela chegue do formato que o sistema aceita fazer a importação. Por exemplo, no caso da empresa que a Cristina estava trabalhando essa semana, ela precisava fazer uma importação de um arquivo para a Admob. A Admob é um programa do governo e ele só aceita informações em um determinado formato. E aquele formato ele é com contagem de data de uma forma diferente do padrão normal. Por exemplo, a data que a Admob aceita, eu teria que utilizar a função texto. Aí eu pegaria a informação da data, por exemplo, em que ela vai informar o aluguel recebido ou pago. Coloco aqui um ponto e vírgula. Eu coloco sempre com aspas duplas. E eu vou colocar a informação, por exemplo, dia a dia, mês, mês, ano, 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 ano. Ponto, aspas duplas de novo, fecho parênteses. A Admob, ela vai utilizar, os programas do governo em geral, a maior parte deles utiliza esse padrão aqui de data, sem separação de barras e com 8 algarismos. Os dois primeiros para apontar qual é o dia, os dois na sequência para apontar qual é o mês, e os 4 últimos algarismos dessa sequência para demonstrar qual é o ano. Então, para você fazer a importação de um arquivo da Admob, por exemplo, você precisa aprender a configurar e a utilizar essa função texto. A função texto ela não serve apenas para isso. Ela serve para vários formatos, todos os formatos basicamente que você encontra aqui no definido pelo usuário, no número, na porcentagem, na moeda, na data, na hora, enfim, todos esses formatos aqui, você vai poder fazer por meio dessa função texto. Então, se eu quero definir hora, minutos e segundos, eu também posso. Por exemplo, então aqui, por exemplo, se eu quero trabalhar com a informação de valor, se eu colocar igual essa célula aqui, ele vai trazer a repetição da célula, independentemente do formato dela. Agora, se eu começar a formatar essa célula, observe, ele vai ficar em outro padrão. Agora, se eu colocar a função texto, ele vai transformar tudo que está nessa célula aqui em texto no formato que eu designar. Como eu quero designar, por exemplo, que eu quero trabalhar o valor com o formato numérico, eu vou colocar da seguinte forma, igual a célula que eu quero, que no caso é a C9, onde está esse valor aqui informado. Eu vou colocar ponto e vírgula, abre aspas, aí 0,00. Eu quero com apenas 2 casas após a vírgula. Se eu quero com 2 casas após a vírgula, observe, ele já colocou o meu número sem o pontinho aqui, ele já está alinhado à esquerda. Quando o número está alinhado à esquerda, eu já desconfio que ele está como texto, porque o texto ele começa à esquerda e os números, geralmente o Excel costuma jogar à direita, porque a totalização fica mais bonitinha quando ela está assim, ó, à direita, toda alinhada à direita. A maior parte dos números, dados, informações que são contáveis no Excel vão estar alinhados à direita. Tá, eu já tenho aqui o número no formato de texto. Vamos dizer que eu quisesse com apenas uma casa após a vírgula. Observe, ele já fez o arredondamento, era 58, ele trouxe para 60. Então, se eu quisesse o arredondamento, eu poderia trabalhar nisso também por fórmula. Mas aqui, como eu quero importar, geralmente a importação é com todos os centavos, então eu deixo com 2 casas após a vírgula. E para fins de importação, pouco importa, na maior parte dos casos, o ponto. O
ponto não vai servir para a gente. Por isso eu não coloco. Mas se eu quisesse colocar com o ponto, eu faria da seguinte forma. Da mesma forma que o Excel trabalha, eu colocaria hashtag, ponto, hashtag, hashtag, aí o 0,00. Porque todo número vai ter pelo menos um número inteiro e a fração dele. Nem que seja positivo ou negativo. Ele vai ter alguns números que seriam possíveis, por exemplo, milhares, acima de, no caso, 999, né? E aí as possíveis centenas. Então aqui, como é possibilidade, todos os números possíveis ele trabalha com hashtag. Quando ele passa da possibilidade, daí ele já vem para o 0,00, que aí já é uma certeza, que todo número vai ter pelo menos, por exemplo, 1,03 ou 1,5. Então todo número vai ter esse 0,00. Por isso que o Excel trabalha dessa forma. Então é hashtag, ponto, hashtag, hashtag, ou quadrado, né, se você preferir. Aí 0,00. Dá um Enter, ele já formatou aqui no formato de número com separador de milhar e 2 casas após a vírgula. Como a maior parte dos sistemas não vão trabalhar com isso, a gente costuma deixar geralmente assim. Se eu quero montar uma função de importação, eu tenho que saber qual que é o formato que o sistema importa. Por exemplo, no Questor, a maior parte dos layouts de importação estão configurados da seguinte forma. Ele vai pegar a data, vai separar a informação por ponto e vírgula. Depois, conta a débito, conta, ponto e vírgula, conta a crédito, data, débito, crédito. Aí vem valor, depois vem código do histórico, e depois vem complemento do histórico. Alguns layouts eles vão ter ainda, além desses campos aqui que eu falei para vocês, alguns layouts vão ter a filial também. Então, o layout do Questor, por exemplo, vai começar como filial, ponto e vírgula, data, conta débito, conta crédito, valor, código do histórico, complemento do histórico. Essa é uma forma simples de a gente estar entendendo como que funciona o sistema. Tem sistemas, tem layout que separa por vírgula. Tem layout que separa por ponto e vírgula. Então é importante que vocês entendam isso, porque dependendo de como que você quer que o seu sistema faça essa separação, é que você vai utilizar essa função unir texto, concatenar e o e-comercial. Eu vou fazer a explicação agora montando essa função de importação, utilizando como base essa que tem a filial aqui. Então a gente vai fazer essa separação. Como que eu faria essa importação, por exemplo? Eu colocaria igual unir texto, que é a função de união que a gente vai utilizar agora. Vou colocar o delimitador, que no caso eu vou utilizar o ponto e vírgula, que é o que o Questor utiliza na maior parte dos casos. Aqui ele pergunta se eu quero ignorar células vazias. Eu vou demonstrar agora para vocês como que funciona essa questão do ignorar células vazias. O 1, ele não ignora. Quer dizer, o 1 ele ignora as células vazias. O 0 não ignora. Vou colocar o 0 só para demonstrar. E eu vou colocar um intervalo de células aqui. Então a gente vai colocar desde aqui até aqui. Eu selecionei todo esse intervalo, dei um Enter. Ele fez a união de todas as informações. Por isso que serve essa função aqui. Unir texto. Ele vai unir o texto utilizando um critério, um parâmetro, um delimitador. Esse delimitador que eu designei aqui, no caso, foi o ponto e vírgula, mas poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, eu quero delimitar por pipe. O SPAD, ele costuma separar as informações por pipe. É essa barra que tem aqui no seu teclado. Se você apertar Shift e essa tecla, vai justamente digitar o pipe, que é essas barrinhas retas aqui. Ok? Então, eu poderia separar por pipe, que é o caso que o SPAD utiliza. Eu poderia separar por vírgula, se fosse o caso. Tem sistemas que utilizam a vírgula como delimitador. E a de mob,
é um sistema mais antigo da Receita Federal, ela não utiliza delimitador. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa conhecer a estrutura do programa e ver como é que ele faz essa importação. A Admob, ela utiliza largura fixa. Então, por exemplo, um CNPJ, quantos números ele possui? Possui 14. Um CPF possui 11. Então você vai pegar, no campo onde tem CNPJ ou CPF, vai ser sempre 14 dígitos. Independentemente de ser CNPJ ou CPF, vai ser 14 dígitos. Como que você vai configurar, por exemplo, a importação de uma informação com largura fixa de 14 dígitos? Você vai precisar utilizar essas funções que a gente vai ensinar para vocês aqui hoje. Primeiro, eu vou ensinar a importação pro questor. Eu acredito que a maior parte dos sistemas do escritório utilizem delimitadores. E depois eu vou ensinar para vocês por largura fixa. Por largura fixa é um pouco mais complicadinho, pouca coisa. Vocês vão precisar conhecer bastante o layout do sistema, quantas casas ele utiliza após cada campo, para vocês configurarem cada um dos campos desse layout de importação. Então vamos explicar para o questor. No caso, o questor, a maior parte dos layouts que o Rômulo configurou lá para o escritório utilizam o delimitador ponto e vírgula. É ótimo, porque a maior parte dos históricos a gente não costuma utilizar ponto e vírgula no texto. Então, o ponto e vírgula ele é uma exceção, a gente não utiliza ele frequentemente no dia a dia, para históricos contábeis, então é o nosso delimitador. A vírgula daria um pequeno problema quanto à questão dos valores, porque observe, a gente utiliza a vírgula para separar número inteiro de centavos, R$1 de centavos. Então, se eu colocasse o delimitador como vírgula, eu teria que mudar o delimitador de centavos, eu teria que utilizar o ponto no lugar, que é o formato americano. Então, para evitar esse problema, a gente utiliza o ponto e vírgula na maior parte dos casos. Observe como fica com ponto e vírgula. Aqui, as datas, ele colocou em números. Por quê? Porque eu não coloquei aquela funçãozinha do texto. Eu não configurei o texto. É para isso que é imprescindível essa função texto, justamente para a gente configurar as datas. Então, no caso, se eu fosse fazer a importação dessa célula aqui, outra coisa que eu não expliquei ainda, que eu vou explicar agora. Para que serve esse zero? Que é o que a gente falou de ignorar células vazias. Aqui eu vou apagar essa célula aqui da data, eu vou apagar essa célula do fim do mês, competência. Observe, aqui ele está deixando um monte de ponto e vírgula, sem ter nenhuma informação entre elas. Por quê? Porque as informações aqui eu já apaguei, e ele manteve a separação. Agora, observe como fica essa mesma função se eu colocar o 1, que ele ignora as células vazias. Então, aqui, se eu copiar para baixo, observe, onde tem informação, ele preencheu e separou por ponto e vírgula. Onde não tem informação, ele simplesmente preencheu o que tinha de informação e separou por ponto e vírgula, as demais ele ignorou, justamente porque não tem informação. Então, a depender do critério, se você quiser importar partida simples, por exemplo, você vai ter que deixar um ponto e vírgula lá sem preencher nada, ele não vai importar ou o débito ou o crédito, e os demais campos ele vai fazer a importação. Depende do layout, depende de como foi configurado, você vai poder fazer essa importação. Ok? Então vamos fazer o layout aqui dessa importação como se fosse para importar para o questor. Eu vou começar do zero essa função, para demonstrar detalhadamente passo a passo. Vou diminuir aqui o tamanho dessa coluna, porque agora para a gente eu vou deixar ela maior porque ela tem a configuração, a regrinha aqui. Então a gente vai colocar filial, data, débito, crédito. Igual, unir texto. Eu vou utilizar meu delimitador ponto e vírgula. Vou colocar para ele ignorar as células vazias por enquanto. Aí agora eu vou utilizar a minha filial. Comecei, aqui já começa o primeiro texto que eu quero unir. Eu quero unir agora o número da minha filial. Vou colocar filial número 1, ponto e vírgula. O que eu quero unir mais? Começo pela data, que é a informação que está aqui. Então, data, eu preciso configurar ela. Porque se eu não configurar ela,
Deixa eu só dar um Enter aqui para vocês verem. Por exemplo, a data do pagamento. Vou colocar um valor qualquer aqui em cima, só para fazer a totalização. Deixa eu ver qual que era o departamento dela. 10, então 10. Ok. Tá. Então, aqui a data, ela era para estar no formato de barrinha, barrinha, dia, dia, barrinha, mês, mês, barrinha, ano, ano, ano. E não está dessa forma. Então, o que eu faço para corrigir esse problema? Eu venho aqui em igual ner texto. Aqui na célula da data eu vou colocar texto, abre parênteses, a célula onde está a minha data, observe G9, que é a data do pagamento. Então eu vou colocar G9, ok, ponto e vírgula. Eu quero que ela seja formatada como dia a dia, barra, mês, mês, barra, ano, 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 ano. Fecho parênteses, dou um Enter. Agora já não está mais aquele número. Observe, eu coloquei a formatação, ele pegou a célula onde está a minha data, que é a G9, e formatou nesse formato aqui com barra, ok? Eu poderia utilizar ponto? Poderia. O Excel entenderia da mesma forma, não tem problema algum. Se o seu sistema, se o programa que você vai utilizar, ele utiliza esse formato de ponto, não tem problema algum. Ok. Eu vou separar o próximo texto. A gente já fez a filial, que foi o primeiro texto. O segundo texto foi a data. Agora a próxima separação vai ser a nossa conta a débito. A conta a débito da contabilidade de salário a gente já sabe de cor ali na contabilidade. É a conta 1634. A conta a crédito vai ser banco ou caixa. Eu vou colocar o caixa aqui com a conta 5, por exemplo. Aí o código do nosso, o valor aliás, o valor a gente também tem que formatar, porque se eu colocar simplesmente o valor lá, ele vai trazer para mim, em algumas situações, ele pode trazer para mim um valor de forma desconfigurada. Como eu quero que ele traga sempre nesse formato com duas casas após a vírgula, por exemplo, se aqui não tivesse, vou pegar algum exemplo aqui, não, vou colocar aqui para baixo. Observe que aqui ele não trouxe com duas casas após a vírgula. Poderia haver alguma importação errada, dependendo do layout que a gente utilize na contabilidade. Então, para não ter esse problema, eu formato também como texto. Aí eu pego o formato de valor, que é 0,00, duas casas após a vírgula, observe. Fecho parênteses. Aqui, independentemente, observe essa célula aqui que eu vou selecionar agora. Independentemente da quantidade de casas após a vírgula que tem aquele número, ele vai colocar duas casas, porque foi a formatação que eu coloquei. Agora eu vou dar sequência, então eu já coloquei data, débito, crédito, valor, código do histórico agora. Código do histórico para pagamento de salário lá eu já sei de cor, mas se você não souber é só procurar lá na contabilidade. Essas informações que são fixas, eu recomendo vocês a utilizarem, por exemplo, os números aqui preenchendo na própria fórmula de importação. Agora, se for uma informação variável, é recomendável que você utilize colunas da sua planilha, onde você vai colocar aquela informação. Eu vou demonstrar mais à frente depois em planilha de cartão de crédito e débito, e em outras planilhas em que a informação pode ser variável. Aí agora eu já coloquei o código do meu histórico, falta colocar o complemento do meu histórico. Então eu vou colocar lá. Como eu já sei que esse histórico aqui é pagamento de salário de, aí a competência, né? Então eu vou colocar aqui texto, vou trazer aqui a informação da competência, de quando que é, ponto e vírgula, mês, mês, barra, ano, ano, ano. Então aqui, a competência da folha que é, ponto, aí fecho aspas duplas, fecho parênteses, coloco e comercial para unir mais uma informação, vou colocar entre aspas o pipe, porque eu vou separar um campo, no caso no questor, vou colocar o e-comercial de novo, que ele une a informação, e vou colocar aqui o nome da pessoa. Então, o que eu fiz nessa forma? Coloquei a filial, a data, as contas a débito e a crédito, o valor,
o histórico, o código do histórico, e o complemento do histórico. Como o questor separa campos, por exemplo, o primeiro campo vai a data, o segundo campo vai a descrição. Então, no primeiro campo foi a data, pipe, separando, Camila, que no caso, que é o nome da pessoa que eu fiz. Se eu arrastar para baixo aqui, observe que ele já pegou o nome de todas as pessoas, ele fez a separação, colocou a formataçãozinha do valor, está tudo no mesmo padrão. Eu já posso jogar isso aqui e fazer a importação no questor. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui também para todas as demais células aqui da minha planilha. E eu já fiz a formulazinha aqui para poder importar todos esses salários aqui. No caso, eu estaria importando tudo para o caixa, porque foi a conta que eu designei, mas se eu quisesse colocar em outra conta, eu poderia fazer desde que eu indicasse ou na célula, como foi o caso aqui, ou em uma outra célula da planilha, uma outra coluna da planilha. Tá, o departamento pessoal às vezes vai falar assim, eu não uso essa função. Mas e a texto? A texto, para configurar a informação, às vezes, você vai precisar utilizar ela. Para você poder colocar essa informação num relatório, para você poder configurar o que você quer que apareça da forma que você quer que apareça e assim por diante. Ok? Essa é uma das funções mais utilizadas no dia a dia da contabilidade. É uma das mais importantes que vocês aprendam, a função unir texto e essa função texto. Observe, aqui a gente já fez bastante combinação de funções. Nessa mesma célula, eu tive que utilizar a função texto 3 vezes para configurar a competência, para configurar o valor e para configurar a data. E eu utilizei a unir texto para fazer essa concatenação, essa união de toda a informação. Agora eu vou explicar para vocês a forma que antigamente a gente mais utilizava, que é a função concatenar. A função concatenar, hoje em dia ela está ficando ultrapassada, ela serve para unir informações. Da mesma forma que eu fiz aqui essa função unir texto, eu poderia fazer pela concatenar, com um pequeno porém. Eu teria que ficar colocando mais vezes o delimitador. Tá vendo aqui? Esse delimitador, eu vou ter que repetir ele toda vez que eu for fazer a concatenação. Eu já vou até copiar ele aqui, porque eu vou utilizar muitas vezes com a concatenar. Então eu vou copiar aqui ponto e vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula. Eu vou precisar dessa informação várias vezes. Aí com a concatenar, funcionaria da seguinte forma. Eu escreveria concatenar, abre parênteses. A informação que eu quero unir é essa daqui. Aí aqui onde está o ponto e vírgula, eu utilizaria a concatenar. É esse ponto e vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula. Aí aqui de novo, eu ia precisar dessa função, desses símbolos. Depois de novo o delimitador, depois de novo o delimitador. Observe que essa função vai deixando bem grande nossa fórmula. E de novo o delimitador. Aqui ficou exatamente igual a configuração. Observe, aqui ele está respeitando filial, data, valor, conta débito, conta crédito, valor, código do histórico, complemento do histórico com a data separada por pipe, que é essa barra reta. A diferença é que a concatenar ficou maior. Olha aqui na fórmula aqui acima. Porque toda vez que eu tive que utilizar o delimitador, eu tive que repetir esse mesmo símbolo com aspas duplas, com essa separaçãozinha aqui, ó, e com o ponto e vírgula desnecessariamente 2 vezes. Enquanto que na unir texto, eu só utilizo o ponto e vírgula. Observe, só o ponto e vírgula. Aqui fica maior. Então, para economizar o seu tempo, e para você não ter que ficar perdendo tempo unindo o texto dessa forma, com o concatenar, eu recomendo que se utilize a unir texto. Em algumas situações você pode utilizar o e-comercial, como foi o caso aqui que eu utilizei. Ó. Aqui para unir texto, se eu não utilizasse o e-comercial, só vou demonstrar para vocês como ficaria aqui essa função. Se eu utilizasse só unir texto. O e-comercial ele serve para unir informações também. Aí se eu não utilizasse, ó, ele ia quebrar a minha informação na hora de importar. Ele ia colocar ponto e vírgula,
pipe, ponto e vírgula, e ia separar todas essas três informações. Então ele ia separar a competência, o pipe e o nome. Como eu não quero que isso aconteça, eu quero deixar unida a informação, eu utilizo o E. O E comercial serve para unir informações. Eu poderia fazer essa concatenar aqui da mesma forma, utilizando o E. Observe como que ficaria. Em vez do concatenar, por isso que eu falo que ela é uma função que está defasada, porque o E comercial faz a mesma função que a concatenar. Só que com a diferença que você não precisa do ponto e vírgula. Você coloca o número, por exemplo, ponto e vírgula, aqui entre aspas, o E comercial. Aqui eu vou substituir todos esses pontos e vírgulas aqui por E comercial. E ele vai fazer a mesma função que o concatenar. E comercial. A única informação que eu vou deixar com aspas duplas e ponto e vírgula é realmente o separador de campo que a gente está utilizando aqui no caso do questor, né, que o questor utiliza o ponto e vírgula como separador na maior parte dos layouts de importação. E aqui beleza. Então, de três formas diferentes, eu utilizei concatenar, observe aqui acima, eu utilizei concatenar, utilizei o E comercial, utilizei unir texto. A unir texto é, sem dúvida, a função que ocupa menos informação, ocupa menos espaço, é a mais simples de você utilizar, então é a que eu mais recomendo. O E comercial continua sendo útil para essas funções, como eu expliquei aqui, em que você vai precisar unir informações sem ter que utilizar, por exemplo, outra unir texto ou outra informação, como por exemplo o concatenar. Eu poderia fazer sem o E comercial? Poderia, mas eu gastaria mais informação e a célula ficaria maior. Então, para evitar esse retrabalho, esse trabalho desnecessário, a gente utiliza unir texto e às vezes utiliza esse E comercial. Observe, ele serve para unir as informações. Então, superada essa questão da função texto, da função concatenar e da função unir texto, agora a gente vai trabalhar com outras funções relacionadas, como por exemplo a substituir. A função substituir, ela serve para você limpar o seu relatório, serve também para você fazer alterações pontuais, quando você não quer utilizar, por exemplo, aquele Ctrl H, que é o localizar e substituir. Você pode fazer por meio de fórmula. Como eu expliquei para a Rose outro dia, não tem problema algum você fazer por meio de fórmula, mas o que você faz por meio de fórmula, ele não fica registrado como texto no seu arquivo, ele fica registrado em fórmula. Se você copiar para um outro arquivo, beleza, ele vai copiar o texto, a informação que você copiou, que você deu o Ctrl C ali no seu computador. Mas se você precisa dele para fins de pesquisa na própria planilha, é recomendável que você converta em texto. Então, aí, em alguns casos, é recomendável que você utilize o Ctrl H, localizar e substituir, coloque a informação que você quer substituir pela informação que você quer que seja substituída. Por exemplo, se você quer apagar a informação, deixa aqui em branco e coloque para substituir todos. Tá, eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo. Eu vou transformar isso aqui tudo que a gente fez. Aliás, eu não vou transformar tudo, vou transformar só uma célula aqui. Ctrl C, Ctrl Shift V, para colar como texto. Então aqui eu transformei essa informação aqui em texto, estava em fórmula, eu transformei em texto. Vamos dizer que eu quisesse importar isso aqui para o meu sistema, Ctrl Shift V, beleza. Isso aqui tudo está como texto, observe. Então, aqui tudo está como texto, mas eu digitei uma informação errada, por exemplo. Eu não queria que ficasse no caixa, eu queria que isso aqui ficasse no banco. Então eu dou um Ctrl H, eu posso colocar ponto e vírgula 5, ponto e vírgula, que eu vou substituir o 5 aqui por uma outra informação. Se eu digitasse apenas 5 e substituir por outra informação, por exemplo, 10 que fosse, ou conta 9, que é o Banco Bradesco, por exemplo, ia dar um problema. Porque aí todos os 5, inclusive valor, inclusive data, ou qualquer coisa que tivesse o número 5 aqui, seria substituído. Como o meu critério é ponto e vírgula, o número da conta, ponto e vírgula, eu vou colocar aqui ponto e vírgula, o número da conta, ponto e vírgula. Assim, os valores
eles não têm ponto e vírgula antes, então eles não vão ser substituídos. As datas também. Então, é uma forma de a gente delimitar um pouco mais para evitar que a gente faça algum erro na hora de substituir. Então, eu vou substituir aqui pelo banco, por exemplo, o banco Cicobi 4992, ponto e vírgula. Eu vou substituir caixa por Cicobi. Aí eu vou tirar aqui expressões regulares, vou colocar para ele substituir em valores, substituir todos. Ele fez as 9 substituições, porque são 9 as células que ele encontrou. Ok. A gente observa aqui que ele fez a substituição, transformou o que era 5 em 4992, que é a conta do banco Cicobi que a gente utiliza lá na contabilidade. Se eu quisesse fazer isso por meio de fórmula, eu poderia, da seguinte forma. Poderia fazer antes de transformar em texto. Então, por exemplo, igual, substituir, ponto, abre parênteses, eu pego o texto de onde eu quero fazer a substituição, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o que eu quero que seja substituído. Por exemplo, eu quero ponto e vírgula, 5 ponto e vírgula. Aí eu coloco o que eu quero que seja a substituição. Por exemplo, vou colocar aqui, peraí, deixa eu colocar aspas duplas, ponto e vírgula, 4992, ponto e vírgula, aspas duplas. Opa, deixa eu ver se eu coloquei o nome certo. Ah, não coloquei. Substituir. Agora foi. Então, ele fez da seguinte forma. Ele pegou a informação da mesma forma que eu fiz, substituiu quando ele encontrou o 5, entre ponto e vírgula, 2 vezes. Se eu copiar essa informação para as demais células, ele vai fazer a substituição onde ele encontrar ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula. Essa foi a informação que eu quis substituir. Agora, vamos dizer que eu quisesse substituir a data, por exemplo. Ah, a data está errada. Então, eu venho aqui, igual, substituir, de novo, estou digitando errado. Substituir, pego aqui a informação de onde eu quero fazer a substituição. Por exemplo, eu não quero que seja dia 6/2, ponto e vírgula. Eu não quero que seja dia 6/2. Beleza, coloco aqui 6/2 de 2023. Eu vou querer substituir essa informação por qual data? Aí eu coloco aspas duplas. Aí a data que eu quero, por exemplo, 5 de março de 2023. Dá um Enter. Observe, ele fez as substituições. Onde ele não encontrar 6/2, ele vai manter a informação que estava anteriormente. Por exemplo, aqui já estava 6/3, ele manteve 6/3. Aqui ele encontrou 6/2, então ele fez a substituição. Se eu fizer outra substituição qualquer, todas as substituições vão funcionar dessa forma. Ele vai procurar a informação que eu digitar aqui logo após a célula que eu estou pesquisando, onde eu estou pesquisando a informação, ele vai procurar aquela informação e vai substituir por outra. Se eu quisesse deixar em branco, por exemplo, essa parte da data, eu poderia simplesmente digitar aspas duplas. Observe, a data sumiu aqui agora. Por quê? Porque eu substituí por nada. O nada, ele é representado no Excel por 2 aspas duplas juntas. Quando eu coloco aspas duplas, eu indico que vai ter um texto. Quando eu coloco nada dentro dessas aspas duplas, ele entende que esse texto é nada, que eu quero substituir aquela informação por nada. Então, por isso que aqui ele manteve dois pontos e vírgula juntos com nada dentro deles. É isso que o Excel entende. Ok? Então vamos lá. A gente já passou pela função de data, pela função fim-mês, pela função dia-trabalho, a função dia da semana também. Agora vamos passar pelas seguintes funções. A gente já passou pelas funções de importação. Essas são as funções mais importantes para quem quer trabalhar com importação de informações, que seriam as funções de configuração de texto para importação. Agora vamos passar para a função lógica. Como que eu posso fazer a utilização das funções lógicas? No dia a dia, a gente utiliza essas funções muito frequentemente. As funções C, por exemplo, você poderia utilizá-la de várias formas e para condição, para fins de validação de informação, para fins de pesquisa. Então, toda vez que você tem
uma condição, por exemplo, a tabela do IRRF, ou a tabela do INSS, ou então qualquer informação que você tenha alguma condição, você pode utilizar a função se, com exceção de algumas outras situações em que vai ser necessário utilizar, por exemplo, a soma Cs, a soma C, se erro, Cs. Nesses casos é recomendável que você utilize a função específica, para você economizar seu tempo. Eu vou fazer aqui, no caso, a simulação de qual que seria a tabela para cada uma daquelas pessoas ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir uma coluna aqui, ok? Incluir uma coluna, e a gente vai achar qual que é a tabela do IR daquelas pessoas. Vamos ver em qual faixa elas estão para fins do imposto de renda. Então aqui, um salário de R$ 5.690,37. Eu vou ter que pesquisar com várias condições. Por exemplo, aqui, nesse caso da função C, eu poderia colocar, se o salário é maior do que R$ 5.000, ou qual que é a tabela aqui, por exemplo, 4.664,69, então ela já está na faixa do 27,5%. Se não, ela não está na faixa do 27,5%. Então essa é uma função bem simplesinha. Então se a célula do valor for maior que, aí eu coloco lá o valor que eu encontrei na minha tabela, 4.664,68, ou 69, aliás. Então, toda vez que for maior que isso, 27,5%. Deixa eu tirar até aspas aqui, porque é um valor. Se não, aí eu vou colocar aqui outra faixa, vou colocar entre aspas. Por enquanto, só para vocês entenderem, que a gente não vai utilizar a função Cs ainda. Mas aqui é só para vocês saberem que, no caso, ela já está nesse percentual. Então aqui, toda vez que ele encontrar a informação agora de salário que for superior àquele valor que a gente informou, ele vai jogar 27,5%. Quando não for, ele vai jogar aqui que é outra faixa de imposto de renda, tá? Essa foi uma utilização bem simples da função C. Só que a função C, você observa que ela é composta da seguinte forma. Eu faço um teste antes do meu ponto e vírgula. Então a primeira informação que você vai fazer, igual C. Ele vai fazer um teste. Se esse teste for verdadeiro, vai ter um resultado. Se esse teste for falso, vai ter um outro resultado. É isso que a minha função C indica. Então, aqui no caso, se eu não colocasse nada nesse teste aqui na segunda parte, ele ia retornar para mim que é falso. Observe, vou tirar aqui só vou deixar até o 27,5, e onde está a outra faixa, ele vai jogar aqui para mim 0. O 0 para o Excel, ele tem valor falso. Ou 1 e os demais valores têm valor verdadeiro para o Excel. Então, se ele faz o teste e ele não encontra a informação que ele retorna falso. É o que o Excel costuma fazer. Então, vou colocar aqui o valor C, então, outras faixas, que é o que a gente já tinha colocado anteriormente. Então, aqui, toda vez que ele encontrou um valor maior do que 4.664,69, ele retornou que é 27,5%. Como que eu faria para obter a faixa exata de valor com base naquela informação do salário? Aí eu já preciso da função Cs, ou eu preciso utilizar várias vezes a mesma função C. Vou explicar melhor. A função Cs, ela serve para várias condições. Então, igual Cs, abre parênteses. Faça o primeiro teste. Se esse teste for verdadeiro, ele dá um resultado. Se não for verdadeiro, ele faz o segundo teste. Se esse teste for verdadeiro, ele dá esse segundo resultado. Se não for, vai para o próximo teste. E assim vai. Ele aceita 35 argumentos, se não estou enganado. Então, vamos fazer o primeiro teste. Essa célula, maior do que 4.664. Vou até utilizar, em vez de utilizar esse valor aqui, eu vou vir aqui onde está a informação da minha tabela. Então, se for
maior do que esse valor aqui, na verdade maior ou igual, né? Vamos colocar aqui, maior ou igual a 4.669, 64 e 69, então ele vai retornar a alíquota do imposto aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, 27,5%, tá? Ponto e vírgula. Segundo teste, eu já sei que a minha célula C9 for maior ou igual a 3.751,06, então, retorna essa alíquota de 22,5% aqui. Se a C9 for maior ou igual a 2.826,66, que é essa faixa aqui, então retorna para mim a alíquota de 15%, ok? Ponto e vírgula. Se C9, que é a célula do meu valor lá, for maior ou igual a 2.259,21, então retorna para mim essa alíquota aqui. Se não, se nenhum desses valores forem verdadeiros, eu quero que ele retorne 0. Posso dar um Enter. Agora eu já posso pegar essa célula aqui, colocar as travas. Eu vou tirar a trava de onde está o C9, porque o C9 é o meu critério. Então eu vou colocar a trava aqui até o começo da célula. F4 para colocar todas as travas. Ok? Agora eu posso fazer de uma vez a substituição, para não ter que ficar tirando a trava uma por uma de cada uma dessas células, de cada uma dessas vezes que eu digitei C9, vou fazer o seguinte. Vou selecionar uma outra célula aqui, vou dar um Ctrl H, aí aqui, ó, tá vendo como está escrito a trava? Trava C9, trava 9. Então tá dessa forma, trava C, trava 9. Eu vou substituir por trava de coluna C9, só assim. Vou fazer essa substituição agora, vou pedir para ele pesquisar em fórmulas e vou fazer a substituição. Ele fez a substituição aqui na minha fórmula, agora vamos ver se está todas as C9 sem trava. Ok, todas as C9 estão sem trava e todas as demais continuam com as travas. Agora eu já posso copiar essa fórmula para todas as demais células da planilha. Deixa eu só verificar aqui se esse não disponível aqui, porque que ele encontrou um não disponível, deixa eu ver. Aqui é um valor de 1.267. Teoricamente, 1.267 tinha que estar na segunda faixa. Ah, não. Esse é um valor menor, ele tinha que estar no 0. Ah, eu esqueci de colocar essa regra aqui, na verdade eu fiz errado. Deixa eu refazer ela. Então aqui, C. Vamos pensar o seguinte, a C9, toda vez que ela for maior do que aquele valor lá, ela vai ter uma alíquota. Quando ela for menor, então, quando ela não for nem maior nem igual, quando ela for menor, aí eu vou querer que ela retorne aquela célula ali. Foi isso que eu errei nessa função aqui. Então, se C9, sem trava, for menor que a célula aqui, que é essa célula aqui, eu vou colocar uma trava. Deixa eu colocar aqui ponto e vírgula. Ok? Então, se ela for menor do que essa célula aqui, então eu quero que ele retorne T9, que é o 0. Agora sim, quando eu copiar essa daqui para as demais, ele corrigiu aquele problema lá que estava dando de não disponível. Então, toda vez que ele encontra um salário maior do que 4.664,68, ele retorna para mim aqui a alíquota de 27,5%. Quando ele encontra um valor que não é maior do que aquele valor, mas é maior do que, por exemplo, o segundo valor, ou igual, né? No caso, a 3.751,06. Então, se aqui fosse 3.751,06. Aí ele já dá a segunda faixa, a segunda maior faixa, né, no caso. Se fosse 3.751,05, já daria a terceira faixa, já fica 1 centavo abaixo, já fica na terceira maior faixa. E assim por diante. Observe que aqui ele pegou todas as faixas e a gente conseguiu colocar isso em regra. A gente já poderia fazer o cálculo do IR dessa pessoa aqui, no caso. A gente teria que fazer também para retornar
em vez da alíquota, também retornar a parcela de dedução, porque toda faixa tem uma parcela de dedução, que é esses valores aqui, né, que estão aqui. Aí a gente acharia qual que é a alíquota real da pessoa. Então, por exemplo, se eu quisesse acrescentar aqui a parcela de dedução, vamos calcular esse salário completinho aqui, só para vocês verem. Então aqui, no caso, eu fiz a função já toda, eu vou fazer novamente agora, igual CES, abre parênteses. Eu quero fazer o teste com a C9 novamente. Eu poderia copiar só a função lá do lado e mudar a célula. Eu vou fazer das duas formas, depois eu vou mostrar como é mais rápido. Você somente copiando e mudando as células. Então, C9 aí o teste que eu vou fazer, maior ou igual, aí agora a faixa. Então, quando for maior ou igual a essa faixa aqui, eu quero que ele retorne essa parcela de dedução. Tá, ok? Se não for, C9, quando for maior ou igual a essa célula aqui, então eu quero que ele retorne essa parcela de dedução. Se não, C9, quando for maior ou igual a essa célula aqui, então eu quero que ele retorne essa parcela de dedução. Se não for isso, quando C9 for maior ou igual a essa célula aqui, eu quero que ele retorne essa parcela de dedução. E quando C9 for menor que essa célula aqui, então, eu quero que ele retorne essa parcela de dedução, que é zero, no caso. Fecho parênteses. Ok, aqui ele encontrou um valor, como estava um formato de percentual, ele jogou ali. Então aqui já é a quarta parcela de dedução, ó, observe, 896 é o maior valor. Ele já retornou aqui a parcela de dedução. Eu posso colocar agora as travas. Então eu vou colocar aqui as travas. E da mesma forma eu vou substituir agora C9. Vou tirar a trava do C9, vou colocar C9 somente, sem a trava da linha. Lembrando que a trava da coluna ainda pode continuar, não tem problema algum. Então eu vou substituir todos aqui nesse caso. Ele fez a substituição somente nessa célula que estava selecionada, por isso que eu seleciono um intervalo de células onde está aquela minha fórmula, e aí eu faço a substituição. Então agora, observe que ele tirou as travas do C9, da linha do C9, o 9 não está mais travado, e as demais ele manteve com as travas. Posso copiar para todas as de baixo, daquela fórmula que a gente já explicou anteriormente. Então aqui, quando não tem retenção, também não vai ter parcela de dedução, simples assim. Não tem porquê, né, o governo devolver dinheiro se você nem pagou imposto para ele, teoricamente. Tá. Aqui agora, a gente pode fazer o cálculo. Se só tivesse essas informações, é claro, não tem ainda o INSS calculado. Mas se só tivesse essas informações, a gente pegaria esse valor, multiplicaria pela alíquota, ok? Obtido esse resultado, então vou colocar entre parênteses, esse valor pela alíquota, a gente faria a dedução da parcela. A gente acharia quanto que é o valor do imposto a pagar. Esse seria o imposto IRF, que essa pessoa deve, por esse salário bruto. Então aqui seria esse o valor do bruto, por exemplo. Aí o líquido seria um menos o outro, que a gente colocaria aqui Ctrl+, né, para acrescentar a coluna que eu estou fazendo. Aí a gente colocaria igual essa célula aqui do valor, menos o nosso imposto que a gente encontrou. A gente pode fazer para todos os demais. E aqui onde ele não tem, ele mantém o valor do salário. Onde ele tem, ele reduz o valor do imposto. Aqui você já acharia o líquido que a pessoa recebe com esses valores de IR declarados. Ok? A mesma função, a mesma forma, a gente poderia fazer o cálculo do INSS. Então a gente acharia a faixa com essa função CES. Observe que a função CES, ela economiza tempo para a gente. Como que seria se não tivesse a função CES? Você teria que utilizar... Deixa eu fazer pelo Ctrl+ aqui, acrescentando uma coluna. Você teria que utilizar várias vezes a função C. Igual C. Aí você pega a célula. Maior ou igual a esse valor aqui. Então, se for maior ou igual a esse aqui, então esse aqui. Se não, C. C9
for maior ou igual a esse valor aqui, então, essa célula aqui. Se não, C9. Observe que a gente está repetindo a função C várias vezes. E aqui, toda vez que a gente repete essa função C, a gente tem que acrescentar mais informações de quais o valor resultante ou o valor que seria o da condição quando não encontrar. Então aqui, a gente já fez da primeira faixa, da segunda maior faixa, agora a gente vai fazer da terceira maior faixa. Quando C9 for maior ou igual a essa célula aqui, então esse valor de alíquota aqui. Se não, C9, é até fácil de se perder, for maior ou igual a esse valor aqui, então essa alíquota aqui. Se não, agora, para fechar, a gente não precisa fazer aquele último C. A gente só precisa colocar um valor resultante, caso não seja nenhuma daquelas anteriores. A gente vai fechando todos os parênteses e dá um Enter. Ele vai achar aqui para a gente a alíquota. Então, observe que aqui ficou maior do que aqui. Essa célula aqui, no caso, a gente colocou mais condições Cs. Mais vezes a gente colocou a mesma condição. A gente vai colocar agora as travas, é claro, né? Deixa eu colocar as travas, senão a gente não pode copiar para as células de baixo. F9. Agora eu vou substituir da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu vou substituir a trava onde está o C9 pelo C9 apenas. Aí já está em fórmulas, beleza. Substituir todos. Então aqui, observe que o tamanho, a extensão ficou um pouco maior. A gente utilizou mais vezes a mesma função C para chegar ao mesmo resultado. Então a função C economiza tempo e espaço na sua planilha se você utilizar ela. Enquanto que a função C, você vai precisar de várias vezes utilizar ela para poder chegar naquele mesmo cálculo da função C. Há casos em que eu recomendo a função C, por exemplo, quando for poucos critérios, poucas informações, utilize a C. Quando você precisar de definir mais critérios, delimitar mais informações, utilize a C. Aqui no caso a gente utilizou ela para definir o IRF. Vamos fazer agora do INSS, só para fins de ilustração. Vou colocar um Ctrl mais aqui, mais uma coluna. Então a gente vai achar a alíquota do INSS. Igual CES. Já vamos utilizar direto a CES porque a gente já sabe que vai ter vários critérios. Aí vou pegar esse salário aqui, por exemplo, de base. Se esse valor, fazer o teste agora, né? For maior ou igual. Aí vamos pegar a tabela do INSS. A tabela do INSS, ela tem um teto. Então ela vai somente até aquele valor. Quando chega naquele valor, ela para de calcular. Ela não vai pagar mais imposto do que o teto. Então se ela for maior ou igual a isso aqui, então eu vou colocar que o teto que ela vai pagar, no caso, é essa alíquota aqui, que é 14%, tá? Se não, ok, se a C9 agora, que a gente está fazendo o cálculo, for maior ou igual a essa alíquota aqui, vai ser também 14%, só que daí não vai respeitar o teto, porque daí no caso ele vai até o limite de 7.507,49, beleza? Tá, beleza. Agora a gente vai fazer o terceiro teste, C9 maior ou igual a essa daqui, então essa alíquota aqui. Pronto. Se C9 for maior ou igual a esse salário aqui, então a alíquota vai ser 9%. Ok? Se C9 for menor, então, do que esse valor aqui, a alíquota vai ser 7,5%. Então a gente chegou aqui no mesmo critério do anterior, a gente conseguiu estabelecer a alíquota do INSS, a gente precisa colocar as travas. Vamos colocar as travas então. Coloco a trava. Agora eu vou substituir as travas. Ctrl H, vou tirar da C9, vou colocar trava C9, sem a trava no número, né, para não travar a linha. Vou substituir todas, Alt D aqui no caso. Essa é uma outra dica que eu tenho para dar para todo mundo.
Observe que todas as palavras nos programas, todos os programas que você vê no Windows, no Word, Excel, todos os programas, eles têm letras que estão sublinhadas. Essas letras que estão destacadas por esse sublinhamento, se você colocar o Alt e a letra, ele vai ele vai executar esse comando sem que você precise clicar. Então, por exemplo, eu quero fechar essa janela. Alt C, ó, tá vendo? Alt C, fechei. Ou dá um ESC também, fecha a janela. Agora, beleza, eu já coloquei as travas aqui, então, observe, eu tirei a trava do C9, eu já posso copiar para as demais células. Então aqui ele já mostrou para mim quais são as alíquotas. A alíquota mínima é de 7,5%, a alíquota máxima é 14%, ele já achou todos os salários aqui, quais eram as alíquotas deles. Beleza? Próximo passo. Agora eu preciso determinar quanto que é o valor do INSS. Em cada faixa, a pessoa contribui com a alíquota anterior, somada da diferença daquela faixa, vezes a alíquota atual. Então, para poder calcular o INSS é um pouco mais complexo. Igual Cs. Aí a gente vai utilizar C9. For maior ou igual... A primeira faixa, que é a maior faixa, é fácil. Você só pega ela, então vai ser igual à diferença aqui no caso, né, que a gente vai tributar, que é o teto. Agora, se ele não for maior do que esse valor, então se C9 for maior ou igual a essa faixa aqui, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar C9 menos esse valor aqui, e o que passar desse valor, né, vai ser tributado nessa alíquota aqui. O restante vai somar com as alíquotas das faixas anteriores. Então vamos colocar aqui C9 menos X20 vezes a alíquota que a gente está achando aqui, que no caso é essa faixa. Opa! Que é essa faixa aqui de 14%. O que não for, e somado ainda, né? Mais o limite das faixas anteriores, que ele já contribuiu, porque ele contribuiu por essa faixa, por essa faixa e por essa faixa. Ok? Então, mais esse daqui. Mais essa célula aqui que a gente acabou de colocar. Ok, quando não for essa faixa, se C9 for maior ou igual a esse valor aqui, ele vai estar na terceira faixa. Então, quando ele for maior ou igual a esse valor, vai multiplicar, abre parênteses, C9 vezes essa alíquota aqui, ok? Mais, aliás, C9 menos essa faixa de dedução aqui. Não, peraí, C9 menos esse valor aqui, esse valor aqui. X9, beleza. Aí esse valor vezes a nossa alíquota, que é Z aqui, somado da faixa anterior. Ok? Beleza. Se não for isso, então C9 for maior ou igual, aí o nosso teste, a segunda faixa. Quando ele for maior ou igual à segunda faixa, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar C9 menos o valor dessa segunda faixa, vai multiplicar esse valor que vai encontrar por a alíquota dela da segunda faixa e vai somar com o valor da faixa anterior, que é o que ele já contribuiu. Ok? Quando não for isso, se C9 for menor que essa faixa aqui,
Então, simplesmente eu vou pegar C9 vezes a alíquota da faixa dele. Ok. Vamos colocar aqui em valor. Então, aqui ele já fez os cálculos. Agora, o que eu preciso fazer? Colocar trava. Coloquei as travas. Vou tirar a trava do C9 novamente. Trava C9. Alt D para substituir. E beleza, eu posso copiar para todas as demais células aqui da minha planilha. Ele encontrou aqui a parcela do INSS, com base no valor que foi pago. Então aqui 1.235 está na faixa lá que vai pagar menos imposto, né? Então aqui ele está, 1.235 está na faixa dos 7,5%. Foi todas essas regras aqui que a gente criou, né? Que colocou quando ele for maior ou igual a uma faixa, ele calcula, ele executa aquele cálculo. Quando ele for maior ou igual a outra faixa, ele executa outro cálculo. Vamos fazer a prova dos 9 aqui de uma dessas células. Por exemplo, essa daqui que está no 12. Essa aqui que está no 12, vou pegar ela, vou deixar ela destacada só para a gente acompanhar o cálculo. Vamos deixar aqui de amarelo. Então, eu vou pegar a minha calculadora. E vamos para os cálculos. Então, quando o C9 for igual a 3.277,68, eu vou ter que contribuir para o INSS em todas as outras faixas. Ou seja, 3.277 está maior do que essa faixa aqui, ele está na terceira faixa, que é a de 12%. Eu vou ter que contribuir na de 105, na de 218, então aqui eu já tenho a somatória de 218, que é a somatória das duas anteriores. Então eu já tenho o cálculo lá, então eu vou ter que fazer a subtração 3.277 menos o valor dessa faixa anterior, que era 2.666,68. Eu achei aqui o valor de 611. Esse é o valor que eu vou tributar na faixa dos 12%. Então aqui eu vou encontrar 73,32, mais o valor que eu já paguei nas faixas anteriores, que é 218,82. Eu tenho um valor de 292,14. Foi isso que ele encontrou? Foi. Foi exatamente isso que ele encontrou aqui, 292,14. Vamos fazer um cálculo aqui seguinte. Essa é da Sônia. Vamos marcar ela agora, vamos tirar a marcação do Joaquim, vamos colocar a Sônia. Então a Sônia deu 492,05. O salário dela era 4.808,82 centavos. Menos o valor que ela já contribuiu em todas as outras faixas. Como a faixa do INSS ela vai até os 7.786, nas faixas anteriores ela tinha contribuído até 4.003. Então, 4.003, eu achei que ela já contribuiu ali sobre aquele valor, então é o 808,79 que eu vou tributar na maior faixa, vezes 14%. Eu achei que é 113,23. Vou somar com o valor que ela já tinha contribuído nas faixas anteriores. Então, nas faixas anteriores, ela tinha contribuído sobre 378,82. Então, o valor do imposto dela seria 492,05. Acho que tem 1 centavo de diferença. Ah, não, tá certinho. 492,05. Então, aqui, eu achei o cálculo do INSS. Observe que o cálculo do INSS é mais complicado ainda do que o cálculo do IRRF, mas se você conseguir utilizar a parcela de dedução, pode ser que até simplifique essa questão do cálculo do INSS. E o departamento pessoal já deve até ter formas mais simples de fazer esse cálculo aqui, que não essa que eu utilizei aqui, com tantas condições dos Cs. Mas aí, o IRRF, se eu não me engano, ele não incide sobre o INSS, sobre a sua contribuição para o INSS. Deixa eu só ver aqui a regra do IRRF. Mas se eu não me engano, ele não incide. Ele incide sobre o valor que passa. É, exatamente. Para fazer o cálculo do IR, a gente tira o que pagou de pensão alimentícia, de PAT, de plano de saúde, de outros descontos e de INSS. E aí a gente faz a gente chega na nossa base para fins do pagamento do IRRF.
Como o IRRF ele tem um valor mínimo lá, aqui nesse caso, aqui nessas pessoas aqui, não deu o IRRF pagar. Então a nossa planilha aqui do IR também, se a gente fosse fazer o cálculo real, a gente não poderia colocar aqui como base a célula C9. A gente teria que utilizar como base a célula C9 menos o valor que foi pago de INSS, que está aqui na nossa coluna aqui, I. Na nossa coluna I. Então a gente teria que tirar o valor de I9 do valor de C9. Para facilitar aqui, deixa eu fazer o seguinte, para não ter que fazer isso de novo, e nem criar funções a mais, que seriam complexas e tudo mais, eu vou copiar esses valores para cá, e eu vou colocar aqui já o valor deduzido do INSS. Então, opa. É que eu estou utilizando C9 como base, né? Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou utilizar ali. Vou criar mais uma coluna aqui à esquerda. Agora eu vou recortar essa célula. Não, vou copiar. Copiar essas células para cá. E eu vou mudar a regra do IRF aqui. Em vez de ele utilizar C9, D9, aliás, agora eu vou pedir para ele utilizar C9. Então eu vou colocar esse valor aqui, menos o INSS. E eu vou colocar aqui na descrição, que isso aqui é base IRF. Ok? Aí então a gente vai montar a nossa planilha aqui. Deixa eu tirar o D9 aqui, onde depende da... Ok. E aqui a alíquota também vai precisar do D9. Então todas as que dependem do Ctrl H, D9, vamos substituir por C9. Ok, substituiu, fez a substituiçãozinha aqui, mudou o valor. Vai mudar, é claro. Por quê? Porque aqui no caso, o nosso IR, ele estava considerando antes a célula D9, que era o valor bruto, mas o nosso IRRF ele não pode levar em conta apenas o valor bruto, ele tem que considerar as deduções que tenha, por exemplo, INSS, alimentação, parte, enfim, tem um monte de regras no DP, e você tem que ver qual que é a base do seu imposto para fazer aquelas condições lá. Aqui, para deixar mais realista, eu coloquei essas funções aqui, né, de Cs. Para você trabalhar com a função C, a função C ela vai exigir esse conhecimento de lógica. Você vai ter que saber, então, você vai fazer um teste. Se esse teste for verdadeiro, ele vai retornar um valor X, que você vai determinar. Se ele for falso, vai retornar um outro valor. Então, foi isso que a gente estabeleceu aqui. Quando ele faz o teste, ele verifica se é maior ou igual com uma célula. Se for maior ou igual, ele retorna essa célula. Se não for, faz outro teste, retorna uma célula. Se não for, retorna outro. E assim vai fazendo os testes. Essa é a função C. A função C ela é mais simples, então, como a gente já explicou, ela é só um teste, um valor, caso seja esse teste verdadeiro. Caso não seja esse teste verdadeiro, retorna outro valor. Funções de pesquisa. A função de pesquisa, você vai ter ela em banco de dados e vai ter ela também de forma mais genérica, vamos dizer assim. Você vai poder procurar apenas uma informação numa célula para verificar se aquela célula é ou não, se ela contém ou não aquela informação que você está procurando. E também você pode procurar na vertical ou na horizontal, dependendo da disposição dos seus dados. Então, se os seus dados estão assim, como a gente está organizando aqui, na vertical, você vai na PROC-V. Se os seus dados estiverem na horizontal, você vai utilizar a PROC-H. A função de extração de dados, esquerda, direita e extrair texto, a gente vai explicar na próxima aula e vão ser mais relacionadas também a essa questão de estabelecer critérios, de você encontrar informações. O Excel ele tem ferramentas que ajudam você a já extrair dados sem precisar de usar fórmulas, que eles utilizam esses avanços da tecnologia de preenchimento relâmpago de dados, né? Então ele utiliza inteligência artificial em alguns casos, em outros ele utiliza essa linguagem de programação mais avançada,
Então, para sem necessidade de utilizar a fórmula, vocês utilizando um atalho do teclado, você consegue chegar no mesmo resultado, encontrando o critério. Ok. Para o vídeo de hoje, acredito que isso seja o de mais relevante, né? Que a gente viu aqui as funções de data, as funções de união de texto, de informação para fins de importação de dados, e a função C e a função CES. A função E e a função OU eu já expliquei elas no vídeo, nos treinamentos. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade de ir mais a fundo, elas vão estar disponíveis lá nos vídeos de treinamento. A função procv, a proch e a procurar também estão lá, assim como a corresp, a índice, procx. Eu utilizo mais essa corresp e a índice do que a procv e a proch enfim, essas procs, né? A proc eu acho ela um pouco mais limitada, enquanto que a corresp ela não tem essas mesmas limitações. E as funções de extração de dados a gente vai ver nas próximas aulas, se assim o tempo nos permitir. Mas nos vídeos já estão todas detalhadas, todas explicadas passo a passo. Para que essa aula não fique demasiadamente pesada, eu acho que até já ficou pesado assim, para algumas pessoas acompanharem o raciocínio. Se você não conseguiu acompanhar o raciocínio, não se preocupe, a gente vai trabalhar mais com essas funções condicionais mais à frente, a gente vai voltar nelas e vai estar trabalhando nelas para vocês entenderem como que você chega nesse raciocínio de lógica, nesse raciocínio para chegar ao ponto de você poder calcular o salário com base em planilhas que tenham esses critérios já estabelecidos por meio de tabelas, que aí quando você alimenta a tabela, ela já atualiza. Então, por exemplo, eu quero fazer a planilha do próximo ano, eu atualizo aqui as informações da tabela, eu já tenho a alíquota e o salário e o líquido, tudo calculado aqui para mim. Eu já sei se a pessoa mudou de faixa ou não, eu já sei se a pessoa vai ter que pagar mais imposto ou não, e assim por diante. Por isso que é importante a gente aprender a configurar, até para fazer conferência, para verificar se o nosso sistema está fazendo os cálculos direitinho, se ele está fazendo as contas corretamente. Então, ciente dessa necessidade de a gente estar fazendo essas verificações, essas auditorias e informações mais precisas, por isso que a gente colocou essa função C e a CES no nosso catálogo de funções para a gente estar trabalhando aqui durante o curso. Eu espero que vocês tenham aprendido algo que tenha sido produtivo para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.